Imagina só você na seguinte situação: você está lá numa sala de tribunal. O juiz ele já bateu o martelo, ele disse que você é um culpado. Mas aí do nada alguém aparece e se levanta e fala: "Eu pago a multa por ele. Eu vou cumprir essa pena por ele." E aí o juiz ele olha para você e diz a seguinte palavra: "Você está livre, você pode ir para sua casa, você pode fazer o que você quiser." Olha, nesse vídeo de hoje nós vamos descobrir como Paulo, nos primeiros capítulos de Romanos, ele vai construir um caso que é devastador para a história da humanidade. E ele vai fazer isso justamente para mostrar que só existe uma solução possível para salvar toda a humanidade. Essa solução tem nome e sobrenome. O nome dela é Jesus Cristo. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Talk. Que alegria ter você aqui junto com a gente. Meu nome é Renato Neves, eu sou só um estudante de teologia e é um prazer ter você aqui comigo hoje para estudarmos essa segunda lição sobre a carta aos Romanos. E se você está aqui pela primeira vez, esse é um canal de estudo bíblico expositivo, onde a gente vai mergulhar profundamente nas Escrituras para entender o que realmente Deus quer nos ensinar. E se você ainda não é inscrito nesse canal, já clica aqui no botão, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber toda semana a notificação dos nossos vídeos que nós soltamos aqui no nosso canal. Porque toda semana nós destrinchamos a palavra de Deus de uma forma prática e objetiva para a sua vida. Na semana passada a gente fez uma visão panorâmica do livro de Romanos. Não sei se você se lembra, mas se você não assistiu, o vídeo está aparecendo aqui em cima, você pode assistir e saber qual que é a visão panorâmica desse livro. Nós vimos como Paulo ele faz a estruturação dos seus argumentos para mostrar que o evangelho é poder de Deus para a salvação. E hoje nós vamos entrar num conteúdo muito mais específico aqui na lição 2. Nós vamos falar sobre essa lição que tem o título Só em Jesus a salvação. Mas antes da gente entrar na argumentação, antes de nós mergulharmos nessa solução que Paulo ele vai apresentar aqui em Romanos, no capítulo 3, no versículo 21, nós precisamos entender o porquê que nós precisamos dessa solução. Por que que essa solução ela é necessária? Então nós vamos fazer uma contextualização. Paulo ele não vai começar falando do nada que nós precisamos de uma salvação. Primeiro ele vai construir um caso irrefutável. Ele vai dizer que a humanidade inteira precisa da salvação porque ela está perdida, porque essa humanidade está condenada e sem esperança. Do capítulo 1 até o capítulo 3 de Romanos, Paulo ele vai ser um promotor de justiça apresentando essas evidências. E essas evidências, meu irmão e minha irmã, são evidências que fazem você não ter motivo para cantar uma bela canção. Você quer ver só os argumentos que ele usou? Primeiro, ele vai dizer que a ira de Deus foi revelada. Isso você pode ver lá de Romanos capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 20. Paulo ele não começa falando de flores e de borboletas aqui não. Paulo ele vai começar dizendo: a ira de Deus se revela do céu contra toda a iniquidade e perversão dos homens. E aí você pode me perguntar, por que, Renato? Por que que já começa desse jeito? Porque Deus ele se revelou na criação. Todo mundo pode conhecer Deus. Todo mundo pode conhecer sobre ele. Mas a humanidade, ela suprime essa verdade. Eles não querem enxergar essa verdade. E olha só, isso é muito relevante para a nossa época nos dias de hoje. Sabe por quê? Porque hoje em dia tem essa moda que está por aí das pessoas começarem a adorar a natureza, a mãe natureza. E isso nada mais é do que um panteísmo ecológico, se é que você pode acreditar nisso. Existem pessoas que tentam adorar a natureza, a mãe natureza. Mas Paulo ele vai deixar isso muito claro para mim e para você. A natureza ela aponta para o Criador e não para si mesma. Então quando você olha para o pôr do sol mais lindo da história, quando você olha para as montanhas, quando você olha para a beleza do oceano, isso tudo deveria adorar a Deus, quem fez tudo isso, e não a adorar a própria natureza que está ali se revelando à sua frente. A natureza é como se fosse um dedo apontando para a lua. Você não adora o dedo que aponta para a lua, você olha para a lua e adora aquele que criou a lua, aquele que fez todas as coisas. E é exatamente esse tipo de adoração que aquele povo, que a humanidade estava suprimindo, e é por isso que Paulo vem falar, vem denunciar aqui nesses versículos. Segundo lugar, a culpabilidade dos gentios. Ele vai falar sobre esse caso em Romanos capítulo 1, do versículo 21 até o versículo 32. Os gentios, eu preciso te dizer, pode até parecer uma piada pronta,
Mas os gentios não são aquelas pessoas que são delicadas. Os gentios são todos aqueles que não são judeus. E mesmo tendo conhecimento de Deus através da criação, eles se entregaram à idolatria e à imoralidade. E Paulo ele vai fazer a descrição bem crua aqui do que está acontecendo. Ele vai falar exatamente o que acontece quando o ser humano rejeita a Deus. E em terceiro lugar, ele vai falar da culpabilidade dos moralistas. Isso você vai ver em Romanos capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 16. E nós precisamos entender e ficar muito claro aqui o que Paulo está tentando nos dizer. A nossa moralidade, comparada com a moralidade do Criador, não é nada. E em quarto lugar, Paulo ele vai falar sobre a culpabilidade dos judeus. E esse caso ele vai falar em Romanos capítulo 2, do versículo 17 até Romanos capítulo 3, no versículo 8. E dentro desse caso ele vai dizer que os religiosos, os judeus, o povo de Deus que tem a lei, eles não reconheceram a Jesus, eles não reconheceram a Deus. Paulo ele vai mostrar que o privilégio espiritual não significa nada. Você ter um privilégio espiritual na sua vida não te salva. O privilégio de receber Jesus, de viver ali, de conviver com Jesus durante aqueles 33 anos não te salva simplesmente porque você recebeu espiritualmente. Então não existe para eles esse privilégio espiritual, não existe uma salvação por ter recebido esse benefício, esse privilégio espiritual, sem que haja obediência real da parte deles. E em quinto lugar, Paulo ele vai levantar o caso da culpabilidade universal. E isso você pode ver lá em Romanos, no capítulo 3, no versículo 9 até o versículo 20. Aí Paulo ele vai fechar o cerco contra todo mundo. Ele vai deixar bem claro, todos estão debaixo do pecado e não existe uma pessoa que seja justa, nenhuma sequer. E aí ele encerra o caso dele. Então assim, antes de Paulo falar da salvação, ele vai provar que todo mundo precisa dessa salvação. Ele está argumentando que nenhuma pessoa escapa, que nem os gentios, que nem os moralistas e nem os judeus. Ninguém escapa da ira de Deus. E é por isso que só em Jesus existe salvação, porque só Jesus resolve o problema universal do pecado. Ufa! Parece muita coisa que a gente está estudando, mas é agora que nós vamos entrar aqui no primeiro tópico da nossa lição de hoje, porque agora você já entende o contexto do que nós estamos falando hoje. Então nós vamos mergulhar aqui no tema central da nossa lição de hoje, que é Romanos 3, do versículo 21 ao 26. Então olha só o que Paulo vai dizer aqui no versículo 23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo está falando que todos pecaram. Ele não falou alguns pecaram, ele não falou a maioria pecou, ele está falando todos. Os ricos, os pobres, os cultos, o inculto, os religiosos, os que não são religiosos, todos pecaram. Tem uma frase muito marcante de John Stott e eu quero ler ela para você agora. A prostituta, o mentiroso, os assassinos estão destituídos da glória de Deus, mas você também está. Pode ser que eles estejam no fundo de uma mina e você esteja no cume da montanha. No entanto, você está tão impossibilitado quanto eles de encostar as suas mãos nas estrelas. Olha só que poesia aqui John Stott está trazendo para mim e para você no dia de hoje. Isso aqui é uma obra-prima. E sabe o que isso significa? Significa que não importa quão bom você seja comparado com todas as outras pessoas, diante do padrão eterno de Deus. E você precisa entender que o padrão eterno de Deus é a perfeição. Comparado com essa perfeição divina, todos nós falhamos. É como se Deus ele tivesse uma prova para você poder entrar no céu. E a nota mínima dessa prova fosse 100. Alguns tiram 20, outros vão tirar 80%, outros vão tirar até 90%, mas ninguém consegue tirar 100% nessa prova. Então, se ninguém consegue tirar 100 nessa prova, todos estão reprovados. Não importa se você tirou 20 ou se você tirou 99% dessa prova. E qual que é o resultado dessa reprovação? Romanos capítulo 3, no versículo 19, vai dizer assim: toda boca se cale, todo mundo seja culpável perante Deus. Olha só que coisa terrível Paulo está falando aqui para mim e para você. Imagina só essa cena no tribunal celestial. Deus ele apresenta as evidências e uma por uma ele vai colocando ali diante de você. E aí os argumentos da humanidade, eles vão se calando. Todas as pessoas vão ficando quietas, todas as bocas vão se calando. Não tem defesa, não tem justificativa para os nossos erros. E a sentença para o nosso crime, ela é unânime.
Nós somos culpados. E aí você pode me perguntar, mas Renato, e as leis do passado? E as leis do Antigo Testamento? As leis não eram coisas boas para a gente? Não era a lei que nos justificava? Não era através da lei que nós tentávamos ser pessoas melhores na humanidade? E Paulo ele vai responder essa pergunta que você está me fazendo aí. No versículo 20, você pode ler assim: por obra da lei, nenhuma carne será justificada diante dele, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então é a lei que nos aponta, que nos faz entender o quão errado nós estamos. A lei, ela não veio para salvar, a lei veio para mostrar justamente que você está perdido e que não existe nada que você possa fazer por isso mesmo. É como se fosse um raio-x espiritual. O raio-x ele não salva a sua vida, ele não cura o câncer, mas ele revela aonde o problema está. A lei, ela revela a nossa condição, que é uma condição pecaminosa. Nós já somos concebidos em pecado, a Bíblia já diz. Eu quero te dizer que quando eu era mais novo, quando eu era apenas um pequeno mancebo, eu pensava que se eu me esforçasse bastante na igreja, se eu fosse religioso o suficiente, eu conseguiria satisfazer Deus. Ele ficaria feliz comigo. Mas a lei de Deus, ela é como se fosse um espelho que mostra a nossa realidade. Por mais que você tente polir o seu exterior, parecer bonito, colocar um terno bonito, uma gravata bonita para ir para a igreja, por mais que você fique maravilhosão aí para ir no culto da tua igreja, isso tudo não muda o teu coração. O seu coração é um coração corrupto. A lei é santa, a lei é justa, a lei é boa, mas o problema não é a lei, o problema somos nós, o problema é eu, o problema é você. E esse é o diagnóstico divino. A humanidade está perdida, sem esperança nas suas próprias forças. Mas é justamente nesse ponto que existe uma reviravolta nessa história, porque Romanos, no capítulo 3, no versículo 21, vai começar com uma boa nova, com uma novidade para mim e para você. Paulo ele vai começar dizendo assim: mas agora. E quando você escuta essa palavra, essas duas palavras, mas agora, nós temos esperança, porque a justiça de Deus ela é revelada através desse mais agora. Paulo ele vai dizer: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Olha só que coisa maravilhosa. E John Stott ele vai dizer que esse mais agora é um dos maiores adversativos da Bíblia Sagrada. É como se Paulo ele estivesse dizendo: vocês estão todos perdidos, condenados, sem esperança, mas agora Deus ele revelou uma saída para mim e para você. E que justiça é essa? Não a nossa justiça, mas a justiça de Deus, que é a justiça que vem de Deus, porque ela vem através da fé em Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. E aqui tem uma coisa linda, porque essa justiça ela não é uma novidade. Paulo ele vai dizer que ela é testemunhada pela lei e pelos profetas. Então quer dizer que o Antigo Testamento ele já apontava para isso. Abraão ele foi justificado pela fé. Davi ele falou sobre a bem-aventurança daqueles cujos pecados são perdoados. E se você olhar lá no versículo 22 vai estar escrito assim: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. E eu quero que você grave aí na sua Bíblia, que você pegue uma caneta agora e você grife essa palavra mediante. Porque não é como se fosse pela nossa fé, como se a fé fosse o mérito, mas é mediante a fé, ou seja, a fé é o instrumento aqui. É como se fosse uma mão vazia que se estende para receber um presente. Deixa eu tentar fazer uma nova analogia para você aqui. Você está se afogando no mar. Eu já passei por essa sensação de afogamento e eu já falei isso em alguns dos vídeos aí para trás. Você está ali no meio da água, não existe nada que você possa fazer. Você está por sua conta em risco. Não existe absolutamente o que você faça humanamente para conseguir sair daquela água sozinho. Você não consegue nadar, você não consegue chegar até a praia, você não tem força. E aí alguém vai e joga uma boia para você. A boia que foi jogada para você, ela não te salva porque você é bom em pegar aquela boia. A boia te salva porque ela tem o poder de te manter na superfície. A sua única participação nessa salvação é quando você segura essa boia. E a fé é essa boia. E Jesus é o salva-vida que jogou a boia para você. A salvação ela não depende da sua habilidade de segurar aquela boia. E agora vem a parte mais profunda disso tudo no versículo 25, que diz assim: a quem Deus propôs como propiciação mediante a fé pelo seu sangue. E aí eu quero que você grave novamente, que você grife novamente essa palavra aí na sua Bíblia. Propiciação.
Sabe o que isso significa? Isso significa que Jesus ele satisfez completamente a ira de Deus, a ira que Deus tinha contra o pecado. Na cruz do Calvário, Jesus ele não foi apenas o nosso exemplo ou o nosso professor, na verdade ele foi o nosso substituto. E aí eu quero que você se lembre daquela ilustração que eu usei no início dessa aula, quando eu falei do tribunal. É exatamente isso que aconteceu. Deus ele olha para você, culpado, condenado. E aí Jesus ele se levanta e diz: Pai, eu pago a conta dele, eu vou cumprir a pena dele, eu morro no lugar dele. E aí acontece algo sobrenatural. Deus ele imputa os seus pecados em Cristo Jesus e imputa a justiça de Cristo Jesus em você. Eu não sei se você entende o tamanho disso, dessa troca cósmica que acontece. As suas culpas elas vão direto para a conta de Jesus. E a perfeição de Jesus, ela vai direto para a sua conta. E aí nós chegamos ao versículo 26 que diz assim: tendo em vista a manifestação na sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. E olha só que coisa brilhante, olha que genial. Deus ele não é injusto quando ele justifica o pecador, porque ele já puniu o pecado em Cristo Jesus. Ele não passou a mão na cabeça do pecado, ele esmagou o pecado na cruz do Calvário. É como se Deus ele dissesse: eu amo o pecador, mas eu odeio o pecado. Então eu vou punir o pecado na pessoa de Jesus Cristo. E ele faz isso justamente para poder perdoar o pecador sem comprometer a sua própria justiça. Deus ele é justo, ele não ignora o pecado, mas Deus ele também é justificador. Ele tem um caminho para declarar justo aquela pessoa que se chega até ele através do sacrifício, através da graça oferecida através de Jesus Cristo. E aí nós chegamos a um ponto que incomoda muita gente hoje em dia, porque as pessoas perguntam: por que só Jesus? Por que só existe salvação através de Jesus? Por que não existe múltiplos caminhos que levam até a salvação? Nós vivemos nesse pluralismo religioso hoje em dia, onde as pessoas dizem que todos os caminhos levam a Deus. Mas a realidade é que só existe um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Primeira coisa, se houvesse outro caminho, Jesus Cristo não teria morrido. Se você pudesse ser salvo pela sua obra, pela sua religião, pela sua sinceridade ou pelo karma ou por qualquer outro meio, a morte de Jesus Cristo teria sido completamente desnecessária. E Paulo ele vai ser bem direto nisso. Se você olhar lá em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 21, você vai ver que está escrito assim: se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu em vão. Então, se existe um outro caminho, Deus ele não teria permitido que o seu próprio filho passasse por aquela agonia na cruz do Calvário. Segundo lugar, Jesus Cristo ele é suficiente. Jesus ele não é um entre vários salvadores, ele é o Salvador. O texto bíblico diz: mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, conforme nós já lemos hoje. Então, quando você lê essa palavra para todos, não existe uma limitação de raça, não existe uma limitação de cultura, de nacionalidade, de classe social. O evangelho ele não é um produto ocidental, ele não é uma invenção cultural, ele é uma solução universal de Deus para o problema universal do pecado. Jesus mesmo disse isso lá em João capítulo 14, no versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é uma lógica muito simples de entender. Em terceiro lugar, a exclusividade ela faz sentido, porque se o problema ele é universal, no caso, todos pecaram, se o perdão ele é a perfeição, a glória de Deus, e se a penalidade do nosso pecado é a morte, como diz a Bíblia, o salário do pecado é a morte, então nós precisamos de uma solução que seja, primeiro, universal, que alcance todas as pessoas. Segundo, que seja perfeita, que satisfaça o perdão divino. E em terceiro lugar, nós precisamos que ela seja substitutiva, porque ela precisa pagar pelos nossos pecados, e só Jesus atende esses três requisitos. Ele é verdadeiramente homem, ele pode nos representar. Ele é verdadeiramente Deus, ele pode pagar um preço infinito. Jesus ele viveu uma vida perfeita que eu e você não conseguimos viver, e ele morreu a morte que nós merecíamos morrer. Então assim, não é uma arrogância de um crente dizer que só Jesus salva, é uma humildade cristã. Porque quando eu digo Jesus salva, eu não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, eu estou dizendo justamente o contrário. Eu estou dizendo que eu sou tão perdido quanto qualquer outra pessoa, e reconhecendo que só em Jesus existe essa salvação que eu estou anunciando para você aqui hoje. É como se todo mundo estivesse vivendo com uma doença terminal e que existisse um remédio para isso.
E aí eu quero te perguntar, seria arrogância dizer para todo mundo e divulgar que existe esse remédio? Ou será que seria amor no nosso coração de dizer para as pessoas que só existe esse remédio, que esse remédio resolveria esse problema? O Evangelho de Cristo é essa notícia que existe uma cura para essa condição terminal da humanidade. E essa cura tem um nome e sobrenome. O nome dessa cura é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então agora, depois que a gente viu que só em Jesus existe salvação, a próxima pergunta que naturalmente surge é como que essa salvação se aplica na prática na minha e na sua vida? Como é que alguém se apropria dessa salvação? Como que a fé ela funciona numa vida real, aqui no mundo que nós estamos vivendo hoje? E é exatamente isso que nós vamos estudar na próxima semana, quando nós vamos mergulhar na vida de Abraão e nós vamos entender como que ele foi justificado pela fé, mesmo lá no Antigo Testamento. E se você quer entender como a justificação pela fé não é só uma teoria teológica, mas é uma realidade que eu e você nós podemos viver no dia de hoje, então você precisa assistir o nosso próximo vídeo na semana que vem. E eu espero do fundo do meu coração que você tenha aprendido pelo menos uma coisa ou duas com a nossa lição de hoje. Já deixa um comentário aqui, por favor. Vamos dizer para essa plataforma que esse conteúdo é relevante. Me diz o que está chamando mais a sua atenção nessa carta que nós estamos vendo, a carta aos Romanos. Já curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal e já ativa o sininho para você receber as notificações todas as vezes que nós soltamos um vídeo novo aqui no nosso canal. Deus abençoe você. Eu te vejo no próximo vídeo.